Olá, Pastor Marcos Martins, trazendo mais um vídeo para o nosso canal. E é uma alegria poder retornar com a Palavra de Deus, com uma mensagem, com uma reflexão que fala diretamente aos nossos corações, porque a Palavra de Deus ela é viva e eficaz. Então espero que você assista esse vídeo do início ao fim, porque certamente Deus tem uma palavra para a sua vida. E é uma palavra que vivifica, é uma palavra eficaz, é uma palavra que alimenta, é uma palavra que fortalece. Como eu sempre digo, a voz é a minha, mas a palavra é a de Deus. E eu traria como tema, neste vídeo, posicione-se para o livramento. Posicione-se para o livramento. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, e o verso 19, está escrito assim: Nesta batalha, vocês não precisarão lutar. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. É um texto que por si só traz muita clareza e está no Velho Testamento, no livro de Crônicas, mas é vivo e eficaz para os nossos dias. Porque quando fala que nesta batalha vocês não precisarão lutar, é o próprio Deus falando. E ele fala, olha, vocês não vão precisar lutar. Então, traduzindo para os dias de hoje, eu tenho dificuldades, eu tenho lutas, eu tenho batalhas, você certamente tem suas lutas e batalhas. E a palavra de Deus é que nesta batalha vocês não precisarão lutar. Ah, então quer dizer que nós vamos ficar de braço cruzado? Não. Não é isso que a palavra diz. Vamos ler o restante do texto. Tomem suas posições, ou seja, levante-se para enfrentar, posicione-se. Permaneçam firmes, depois de tomar a sua posição. Você se posiciona, fica em guarda, em posição de batalha, permanece firme, e aí o Senhor completa, e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Não é o meu braço, não é o seu braço, não é a minha inteligência, a nossa inteligência, não são aqueles amigos com poder econômico abastado que vão nos trazer solução. Absolutamente. Permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá e Jerusalém. E completa ainda, não tenham medo. Ou seja, a situação se levanta contra nós de uma forma que ela nos abala, que ela nos aflige. E não raramente, sim, nos afligem de tal forma a causar medo. Em alguns casos, tenta nos travar, tenta nos deixar sem reação. Mas o Senhor complementa aqui, não tenham medo. E não desanima não. Saiam para enfrentá-los amanhã. Posicione-se, permaneça firme, veja o livramento, mas saia para enfrentar a batalha, saia para enfrentar essa luta que você teme, saia para guerrear a sua luta, sabendo que quem vai vir lutar a minha batalha, a sua batalha, e nos dar o livramento é o próprio Deus. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Nós não estamos e nem estaremos sozinhos. Então esse capítulo 20 de 2 Crônicas narra um momento assim crítico na história do reino de Judá, sob o reinado de Jeosafá. Ali uma grande multidão de inimigos, incluindo ali os moabitas, amonitas, meunitas, se uniu para atacar Judá. Óbvio que diante dessa ameaça esmagadora,
essa somatória desses exércitos, não é verdade? Josafá, reconhecendo as suas limitações, buscou a Deus em oração, reconhecendo a sua impotência, a impotência do povo de Judá e clamando por ajuda divina. Então eu e você precisamos aprender com isso. Sabe, muitas vezes vamos deixar na última hora, Deus, só podia ter... Não. Apareceu a luta, apareceu a dificuldade, causou temor, causou medo. A luta se levantou, o gigante se levantou à nossa frente. É na hora, vamos orar, buscar a face do Senhor, porque a resposta divina é uma promessa de vitória. O que aconteceu? Em resposta à oração de Josafá, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, um levita. E esse levita proferiu uma mensagem profética ao rei e a todo o povo de Judá. A mensagem está aí, registrada em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 17, né? Que vale a pena ler de novo. Nesta batalha, vocês não precisarão lutar. Tomem posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. A confiança e a postura de fé do povo fez a diferença. A mensagem de Deus através do profeta Jaziel foi um convite à confiança e à fé. O povo de Judá não precisaria lutar, pois deveriam tomar suas posições. Eles não precisariam lutar porque a batalha pertencia ao Senhor, mas, no entanto, eles deveriam ficar prontos, em prontidão, tomar uma posição, ter uma atitude, permanecer firmes e testemunhar o livramento divino. Essa postura de fé era essencial para que o milagre se manifestasse. E isso acontece hoje, nos nossos dias. Nós precisamos ter fé para que o poder, a graça e o milagre sobrenatural do Senhor se manifeste. E aquele povo, eles usaram inclusive da adoração e do louvor como armas espirituais. E diz a palavra de Deus que no dia seguinte Josafá liderou o povo ao encontro do exército inimigo, ou seja, ele tomou posição. Eu vou enfrentar, estou firme, como o Senhor mandou. Mas antes de chegarem ao campo, o rei nomeou cantores para louvarem ao Senhor pela beleza da sua santidade. Ou seja, amado, isso nos remete a pensar que a batalha se levantou, a situação incômoda, terrível, seja uma enfermidade, um desemprego, uma desavença, seja algo a ser uma coisa humanamente intransponível, vai além dos limites da nossa capacidade, mas o rei nomeou cantores, ou seja, não podemos, por conta das lutas, deixar de adorar e louvar ao Senhor. Em meio às lutas, nós temos que continuar os mesmos, louvando e adorando ao Senhor Deus e reconhecendo a sua soberania. Para louvar o Senhor pela beleza da sua santidade, enquanto o povo louvava, veja, enquanto o povo louvava, o Senhor preparou emboscadas contra os inimigos que se destruíram uns aos outros. Em meio às lutas e dificuldades que se apresentam na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, seja qual for o tamanho do gigante, ao invés de ficarmos acuados, paralisados, nós precisamos louvar ao Senhor, porque a mão forte do Deus Todo-Poderoso é que preparou a emboscada contra os inimigos que se destruíram uns aos outros. O Senhor luta a minha batalha, luta a sua batalha. Nós não podemos deixar, nós não podemos ficar acuados de tal forma que não tenhamos prazer e alegria em louvar ao Senhor por conta das lutas e dificuldades. Não tem uma canção que diz: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele também é Deus. Se Ele abrir a porta, Ele é Deus, se não abrir, Ele continua sendo Deus. E então, enquanto o povo louvava,
o Senhor preparou emboscada contra os inimigos que se destruíram uns aos outros. Ou seja, a batalha foi guerreada pelo próprio Deus através de uma ordem divina que desbaratou aqueles grandes exércitos somados. Mas então houve uma manifestação do livramento divino. O livramento divino foi completo e foi espetacular. Foi de uma forma humanamente que ninguém tinha pensado como seria possível. Quando o povo de Judá chegou ao campo de batalha, não havia mais inimigos vivos. Lembra de como Davi, depois de não servir a armadura de Saul, Davi foi para cima do gigante Golias e falou: olha, você vem contra mim com espada, com lança, etc., com escudo, essas coisas, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O posicionamento, a coragem, a fé, a perseverança e a tomada de um posicionamento são fundamentais. E aqui não foi diferente. Quando o povo de Judá chegou ao campo de batalha, não havia mais inimigos, nenhum vivo. A vitória foi concedida por Deus. Amada, minha vitória, a sua vitória, ela será concedida por Deus, demonstrando seu poder e fidelidade. Mas há uma importância na questão da obediência e da humildade. A história de 2 Crônicas, capítulo 20, nos ensina que é necessário, é muito importante a obediência e a humildade diante de Deus. Josafá, apesar de ser um rei, ele reconheceu sua fraqueza e buscou a Deus em oração. E o Senhor respondeu, assim como respondeu para ele, responde para mim e responde para você com poder e graça. Então existe uma atualidade dessa mensagem, apesar de ser lá no Novo Testamento, no Velho Testamento, mas há uma atualidade na mensagem para os dias de hoje. Essa mensagem de 2 Crônicas 20 e 17 continua relevante para os nossos dias. Em meio aos desafios que se levantam em batalhas da vida, nós podemos confiar na promessa de Deus. Ele lutará por nós. Ele nos convida a tomar nossa posição, permanecer firmes na fé e testemunhar o seu livramento. O posicionamento em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 17, nos dias atuais, ele vai além da mera localização física. Ele se refere a uma postura de fé ativa e confiante diante dos desafios. É um posicionamento espiritual que nós devemos tomar através da oração e busca por Deus. Assim como Josafá buscou a Deus em oração, nós devemos cultivar uma vida de oração constante, buscando a orientação e a força divina. Isso implica em dedicar tempo para a leitura da Bíblia, meditação e comunhão com Deus. Precisamos confiar na soberania de Deus, reconhecer que Deus está no controle de todas as situações, mesmo quando tudo parece caótico. Acreditar que Ele tem o poder e a vontade de agir em nosso favor, mesmo quando não compreendemos seus caminhos. Precisamos adorar e louvar. Precisamos cultivar um coração grato e adorador, reconhecendo a bondade e a fidelidade de Deus. O louvor, como foi demonstrado ali por Josafá, pode ser uma arma poderosa contra o medo e a ansiedade. E esse posicionamento ele pode ser mental e emocional, ou seja, usarmos a fé em vez do medo, escolher acreditar nas promessas de Deus em vez de se deixar dominar pelo medo e pela preocupação, renovar a mente com a palavra de Deus para que os pensamentos estejam alinhados com a verdade. Precisamos ter esperança em vez de desespero, manter a esperança viva mesmo em meio às dificuldades, confiando que Deus pode sim transformar qualquer situação. Nós devemos nos lembrar das experiências que já passamos em que Deus demonstrou seu poder e fidelidade. Precisamos buscar a paz em vez da ansiedade, buscar a paz que excede todo o entendimento que só Deus pode dar. Entregar as preocupações a Deus, confiando nele, confiando que Ele cuidará de nós. E um posicionamento prático que é obedecer à vontade de Deus. Buscar conhecer a vontade de Deus e obedecer a ela, mesmo quando for difícil. Confiar que os caminhos de Deus são sempre os melhores, mesmo que não os compreendemos. Precisamos agir com fé, mesmo com a promessa de que Deus lutará as batalhas. Foi necessário que o povo de Judá se organizasse e fosse para campo de batalha, demonstrando a sua fé num posicionamento firme. Devemos nos preparar, nos equipar e fazer a nossa parte, confiando que Deus fará o impossível. O posicionamento de cada um de nós nos dias atuais significa estar firme na fé, confiando em Deus e agindo de acordo com a sua vontade, mesmo diante das adversidades. E haverá uma vitória final em Cristo. Em Cristo nós temos a garantia da vitória final sobre o pecado, a morte e o mal.
Assim como o povo de Judá experimentou o livramento divino, nós também podemos experimentar a vitória em todas as áreas de nossa vida, confiando em Deus e seguindo seus caminhos. Concluindo, esse texto de 2 Crônica 20 e 17 é um versículo poderoso que nos lembra que Deus está no controle de todas as coisas. Ele nos convida a confiar nele, a permanecer firmes na fé e a testemunhar o seu livramento. Que possamos aprender com a história de Josafá e de todo o povo de Judá, e que possamos sempre buscar a Deus em oração, confiando em seu poder e fidelidade. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus traga paz ao seu lar, cura de enfermidades, cura nos relacionamentos, que a misericórdia do Senhor seja abundante na sua casa. Ao sair do vídeo, deixe um like, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Inscreva-se no nosso canal, isso não traz custo, nenhum compromisso, só vai fazer com que o YouTube entenda que o conteúdo do vídeo é relevante. Deus abençoe sua vida.